Olá, esta é a segunda aula da nossa matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Esta é a Academia Bíblica Bereia, turma da Strong Tower Church. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2023, curso básico de teologia. Repito, hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, agradecemos a você que muito se esforçou para estar conosco aqui hoje, tá? Agradeço e reconheço o esforço de todos vocês, que não é fácil para muitos. Meus irmãos, vamos ganhar bastante tempo, né? Porque não tem tempo para nós desperdiçarmos tempo. Quantos de vocês chegaram a ler as nossas postagens, as nossas últimas postagens, né? Nós fizemos uma postagem um pouquinho grande sobre o plano de aula daqui de hoje para diante, né? Porque tivemos a necessidade de colocar em aberto algumas importantes sugestões, graças a Deus, elas vieram e queremos já colocar em prática. Quantos já leram sobre essa postagem? Maravilha? Maravilha. Postamos também um vídeo, chega a assistir o vídeo, um vídeo de 6 minutos, maravilha. Então, sem comentários, porque o nosso tempo é curto, não tem como fazer comentários. Se já leram a postagem, viram o vídeo, então estamos já conversados e vamos avançar colocando, né, a necessidade de uma aula bem mais produtiva. Bom, só reforçando esse aspecto, eu vou estar sempre agora postando o programa de aula, ou seja, o que eu vou abordar dentro de 1 a 2 aulas, né? Como eu fiz a postagem ali no WhatsApp, exatamente o que eu vou fazer a partir de hoje. Sempre, sempre, sempre estarei abordando a chamada temática do que vai ser trabalhado e estudado em sala de aula. E para tal, eu peço que você, que já estava fazendo, se empenhe um pouquinho mais, né? Só um pouquinho, não mais do que isso, na leitura das páginas, entende? Por isso que eu estarei sempre postando no grupo as páginas sugestivas, né? Porque nós só vamos trabalhar com a abordagem da matéria. E também vamos usar bastante os slides que já foram postados no grupo. Se alguém não está conseguindo localizar os slides, me fala que eu posto diretamente no seu privado. E também faremos muita leitura de textos bíblicos, né, para alicerçar a abordagem. A apostila nós vamos usar simplesmente como uma bússola, como um mapa, para trabalharmos com as abordagens. Faremos muito pouca, quase nenhuma leitura em sala de aula, somente fazendo menção dos tópicos e dos itens que nós vamos abordar em sala de aula. Todos compreenderam, gente? Está tudo compreendido? Essa parte que é importante que fique bem compreendida esta situação. Último ponto, antes de entrarmos já na aula. Hoje, quem se disponibilizar e quem quiser fazer a segunda prova de Geografia Bíblica vai ser a mesma. A intenção é simplesmente levantar a nota. Se você está na disposição e quer fazer hoje, é simples. Quando terminar a aula, você vai saindo da conexão ou permanece. Quem permanecer vai fazer a prova. Quem não permanecer, nós vamos trabalhar com uma nova data, tá? Alguns alunos estão pedindo uma nova data, então nós não temos problema. Só vai empurrar um pouquinho a questão da liberação da nota final de Geografia Bíblica. Entendido essa parte? Então, se você que sabe que a sua nota ficou baixa e deseja fazer hoje, não abandone a conexão. No caso de você não querer fazer hoje, nós vamos dar uma nova data para 2 a 4 semanas. Aí nós vamos postar no grupo o mais rápido possível a nova data. Vamos fazer um rápido resumo da doutrina de Jesus Cristo, baseado no que nós falamos na aula passada, até chegar ao ponto da temática que nós vamos abordar hoje, que vai ser a parte da ressurreição de Jesus para frente. Vamos então lá, deixa eu só puxar aqui. Perfeito, maravilha. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Ok. Perfeito. Quantos estão vendo os slides? Todos estão vendo? Todos?
Maravilha, né? Se alguém não está vendo, me deixe saber imediatamente para então eu fazer as necessárias correções, né? Porque às vezes os alunos do outro lado não enxergam, então tem que abrir e fechar de novo. Perfeito. Só uma recapitulação. Estamos estudando a doutrina de Jesus Cristo, não é? Uma vez que estamos falando de Jesus Cristo, vamos então entender a etimologia da palavra Cristo. Já falamos, não é? A origem da palavra Cristo vem do grego Christos, que é ungido, né? E logia quer dizer estudo, né? É a origem da palavra cristologia, o estudo do ungido ou da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4,15 nos ajuda a entender isto, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda uma pessoa, né? Essa pergunta foi feita na aula passada, estamos aqui só trazendo-a de volta como a título de recapitulação. Jesus Cristo foi plenamente Deus, né, e homem em uma só pessoa, e assim o será sempre, né, como falou o Wayne Gruden, né, com apenas naquela exceção daquele detalhezinho de Filipenses capítulo 2 que nós falamos, né, que Jesus não foi igualmente um homem, mas semelhante ao homem, porque ele não nasceu como um ser humano como nós. Por causa disso, Jesus compartilha de duas naturezas, né? As duas naturezas de Cristo, uma divina e uma humana. Isso na teologia tem um nome bem estranho, né? Mas não vem ao caso, porque não vou fazer questão que vocês guardem ou memorizem, mas caso queiram anotar, isso aqui chama-se teandria. O que quer dizer teandria? Tea vem de Deus e andria vem dizer combinação. Então, Jesus tem a combinação de duas pessoas, uma divina e uma humana. Como isso funciona? Primeiro, a humanidade de Cristo. Cristo tem algumas importantes características que distinguem a sua humanidade, como, por exemplo, o seu nascimento virginal, possuía um corpo humano e possuía uma mente humana. Mateus capítulo 1, 18, Lucas 1, 35, Gênesis 3, 15, Gálatas 4, 4, 5, fala sobre o seu nascimento virginal. Isso está na nossa apostila. Possuía um corpo humano. Vários textos, como de Lucas, João, Mateus, deixam isso bastante claro. E possuía uma mente humana. Os textos de Lucas 2,52, Hebreus 5,8 e Marcos 13:32 assim nos informam e nos confirmam. Ele também, como parte da sua humanidade, ele foi dotado de impecabilidade, não tinha condição nenhuma de pecar. Né? Textos de Lucas, João, Atos, 2 de Coríntios e Hebreus, assim nos testificam. Jesus também, como parte das características da sua humanidade, possui a alma humana e emoções humanas. Os textos que estão aqui nos deixam bastante definidos. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Vamos ler dois desses textos aqui, que são bem interessantes, né, para nós termos a compreensão desta situação. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 6, versículo 3, e o segundo em João, capítulo 7, verso 5. Vamos lá ler esses dois textos. Como são muitos textos, claro, vamos estar selecionando os mais importantes para não tomar substancialmente o nosso tempo, né, que precisamos para fazer o desenvolvimento das abordagens mais ressaltantes. Marcos capítulo 6, versículo 3, por favor, onde vocês se preparem para ler para nós em voz alta, e um outro irmão ou irmã também, por favor, se prepare para ler o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Marcos 6, 3. Quem pode nos fazer a bondade e a gentileza de ler para nós Marcos 6, 3? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele.
Obrigado, pastor Maurício. Olha que interessante esse texto, né? Esse texto é uma interrogação, é um questionamento, uma vez que Jesus, né, estava ali como filho de Deus, mas ali no meio deste círculo familiar e, por que não, de amigos, ele apenas foi considerado um ser humano como qualquer outro. Evangelho de João, capítulo 7, verso 5. Por favor, quem de vocês pode abrir o áudio e ler para nós em voz alta? Evangelho de João, capítulo Porque 7, nem versículo mesmo, 5. porque Sim. nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, olha o nível de dificuldade das pessoas que caminhavam próximas com Jesus, no sentido de identificá-lo como filho de Deus, ou seja, somente o enxergavam como um ser humano qualquer. Isso aqui é uma pergunta que se faz muito no meio teológico e até mesmo no meio evangélico. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano, né? Nós temos aqui 5 respostas. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Então, Jesus veio para ser um modelo de obediência. Nós temos dezenas e dezenas de exemplos nas Sagradas Escrituras de homens e mulheres que se colocaram e se colocam, né, como exemplo de obediência, mas o exemplo principal, o exemplo primaz, o exemplo marcante, sem dúvida, repousa sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segunda razão, ser um sacrifício substitutivo, de substituir-nos, porque era para nós a cruz do Calvário. O Calvário seria nosso, mas Jesus veio ali na cruz do Calvário para ser o nosso substituto. Terceiro, ser o único mediador entre Deus e os homens, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo diz: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quarta razão, cumprir o propósito original do homem de dominar a criação, ou seja, o homem lá no Éden perdeu a capacidade espiritual e moral de dominar a criação, mas Jesus, através do seu sacrifício, veio restaurar todas as coisas, e inclusive o propósito original do homem para dominar a criação. E quinta razão, ser nosso exemplo e padrão de vida. Já falamos que Jesus possuía um corpo humano, possui uma mente humana, certo? Já falamos sobre as razões, né, que levaram a Jesus ser plenamente humano. Aqui interessante, né? Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus sempre será um homem para sempre, porque ele decidiu assumir a forma humana, a forma que a teologia chama de encarnação. Aí temos esses vários textos, vamos ler pelo menos dois que estão aqui, Apocalipse 1:13 e Mateus 26:29. Uma aluna, por gentileza, ajude-nos lendo Apocalipse 1:13 e um outro aluno ou aluna, por favor, Mateus 26:29. Apocalipse 1:13. Quem pode ler para nós, por favor? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja que interessante essa expressão filho do homem. Essa expressão filho do homem está associada à pessoa de Jesus Cristo como Deus homem. Mateus 26:29, por favor, quem pode para nós ler? Mateus 26:29. E digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que o dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. No reino convosco, no reino de meu Pai. Mas o posicionamento aqui de Jesus é como Deus homem.
A divindade de Cristo, temos que considerar isso aqui, ó. A encarnação, segundo Wayne Grudem, foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana, porque lembre-se que a natureza original do Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, lá na eternidade, sempre foi espírito. Então ele passou por opção, não é? Tanto ele como o pai optaram, né? Jesus optou, como diz Filipenses capítulo 2, humilhar-se a si mesmo e assumir a natureza humana. Provas bíblicas da divindade de Cristo, isso aqui é importante. A palavra Deus, que no grego é theos, atribuída a Deus. Só vamos ler 2 versículos dos que estão aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Por gentileza. Evangelho de João, muito conhecido esse texto, muitíssimo. João 1 e 1. Quem pode No ler para princípio nós? era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Perfeito. Algumas traduções dizem: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E muito interessante, está ligado diretamente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a expressão da palavra de Deus, é a expressão máxima da palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segundo de Simão Pedro Pedro, 1:1. Sim. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Chama a sua atenção, se puder anotar em algum lugar, isso aqui é interessante, né? Olha só. Preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, definitivamente, Jesus Cristo é divino, é Deus, é parte da divindade. A palavra Senhor, que no grego é Kyrios, ela é atribuída a Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 2 textos? Mateus 13, 27 e Lucas 2, 11. Mateus 13, 27 e Lucas 2, 11. Quem pode ler, por favor? Mateus 13, 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Perfeito. Anote aí que essa palavra Senhor, no grego é Kyrios, quer dizer amo, proprietário, possuidor. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Que interessante isso aqui. Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que como Lucas deixa bem enfatizado que é Cristo, ou seja, o ungido, Senhor, o proprietário, o amo. Então lembre-se que a palavra Senhor, S maiúsculo, quando surge, com mais de 95% dos casos, está se referindo a quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sinais de que Jesus possuía atributos de divindade, ou seja, provando que ele é Deus. E a Bíblia nos apresenta os seus atributos. Isso chama-se atributos, ou seja, qualidades. Agora anote aí. Deus tem mais de 20 atributos, mais de 20. Estaria tomar muito tempo, né? Bondade, benignidade, são muitos os atributos. Agora, de todos os atributos que Deus possui, Deus tem três, dos quais Jesus Cristo compartilha, que são chamados atributos inalienáveis. Não está na apostila, embora traz a ideia em alguma parte da apostila, se você ler com atenção, mas o que são atributos inalienáveis? Ninguém no universo tem esses atributos. Por exemplo, Deus é bom.
Isso é um atributo ligado à pessoa de Deus. Nós, humanamente, não temos a bondade como algo normal, natural e inerente. Toda bondade que possa residir em nós, ela vem diretamente pela graça de Deus, pelo sacrifício que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Alguém está me acompanhando, gente? Naturalmente, nós não somos bons, por causa que fomos gerados em pecado, mas se a bondade em nós reside, é por causa do fruto do Espírito, como diz em Gálatas capítulo 5, 22, 23, né? E por causa desta graça que em nós repousa. Agora, de todos os atributos, aqui nós temos os 3 atributos inalienáveis. Nenhum de nós podemos tê-lo, nem como semelhante, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência. E o Senhor Jesus Cristo compartilha desses mesmos atributos, que o Pai e o Espírito Santo, como também a imortalidade, que eu creio que eu já falei em alguma aula passada, a diferença de eternidade e imortalidade. Alguém se lembra? Há uma diferença entre o que é eterno e o que é imortal. Quem pode abrir o áudio e me dizer? Eu acredito que eu já falei lá atrás em alguma aula. Só para a gente recapitular isso, que é importante no estudo da cristologia. Há uma diferença entre o que é eterno e o que é imortal. Vamos lá, se alguém se lembra. Eterno, bom, eu não lembro, mas pela semântica, eterno é uma coisa que não tem princípio nem fim, que sempre existe. E imortal é algo que não pode morrer. Isto, no sentido bíblico e teológico, corretíssimo, pastor Jurandir, só acrescentar esse adendo, né? Eterno é alguém que sempre existiu, nunca foi criado e, consequentemente, não pode morrer. E o único ser no universo que se aplica a esse atributo é a pessoa do nosso Deus. Por isso que os judeus o chamam de o Eterno, porque ele nunca nasceu, nunca foi criado, certo? Sempre existiu e não pode morrer. Já a imortalidade, ela é adquirida, ela é dada, ela é delegada, ela é outorgada. Exemplo, os anjos foram criados para serem imortais, para não morrerem, mas eles foram criados, então os anjos não são eternos, mas são seres imortais. Nós fomos criados para sermos imortais. Olha que interessante. Mas o pecado anulou, cortou o processo da imortalidade. E aí entra a morte, porque a morte é o oposto da imortalidade. A palavra morte quer dizer separação. Então, a partir de Adão e Eva, herdamos a morte como legado. Mas, através da obra que Cristo alcançou na cruz do Calvário, recuperamos esse atributo da imortalidade. Através de quê? Da vida eterna. Então agora nós temos a imortalidade como garantia, como resultado do que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. Por que é necessária a divindade de Jesus? Olha que interessante isso aqui, ó. Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena, porque o peso dos nossos pecados foi e é de uma magnitude tão grande que somente o Deus infinito, através do milagre da encarnação, poderia fazer o quê? Matar o pecado na carne. Olha só, uma interessante característica da divindade de Jesus. Uma outra segunda situação, a salvação vem do Senhor, está lá em João 2,9. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. É o que eu acabei de falar. Era necessário o pecado ser morto na carne. E a única pessoa que poderia fazê-lo com perfeição foi o Senhor Jesus Cristo. Se alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem, tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus da maneira mais completa a nós. Que coisa tremenda é sobre essa situação. Vamos aqui avançar. Nós temos aqui... Isso aqui é interessante, já falamos, né, da dupla natureza do Senhor Jesus.
Jesus nasceu como ser humano, mas em uma natureza humana sem pecado. A sua natureza divina era plena. Então, uma natureza, a humana, não anula a outra. Nem a humana tem anulado ou anula a divina, nem a divina anula a humana. Com a diferença que a natureza humana de Jesus foi e é sem pecado. Isto foi desenvolvido no Concílio de Calcedônia e usado uma palavra grega chamada hipotasis, querendo dizer que Jesus, como divino, não deixa de ser humano porque a sua humanidade é completamente sem pecado. Vamos avançar. Isso aqui é interessante, olha só. Para nós entendermos o que Cristo veio fazer por nós, temos que olhar também lá atrás, no Antigo Testamento. Vamos rapidinho observar isso aqui, ó. Os sacrifícios do Antigo Testamento comparados com o sacrifício de Cristo. Quando se estuda a cristologia, não podemos nos esquecer disso aqui, que é lindo demais. Olha só. Eu separei 10 linhas de sacrifício constantes no Antigo Testamento em comparação com o que Cristo fez por nós. Por exemplo, todos eles olhando o livro de Levítico. Primeiro, lá no livro de Levítico, aprendemos que a antiga aliança ela veio para ser temporária, mas em Cristo ela veio para ser a nova aliança e a aliança permanente. Lá no livro de Levítico, as promessas foram colocadas como que obsoletas, mas em Hebreus foram melhores promessas. Lá em Levítico, tudo que foi prometido era uma sombra, mas em Hebreus, em Cristo, se converte em realidade. O sacerdócio araônico era para muitos, lá no Antigo Testamento, mas o de Melquisedeque se tornou um na pessoa de Cristo. Lá em Levítico, o sacerdócio era executado, era operado por um pecador, mas em Cristo, por um sacerdote sem pecado. Lá em Levítico, o sacerdócio era limitado pela morte, mas em Cristo, o sacerdócio é eterno. Lá em Levítico, os sacrifícios eram apresentados diariamente, mas Hebreus nos apresenta Cristo como sacrifício de uma vez por todas. Lá em Levítico, os sacrifícios eram de animais, mas em Hebreus, em Cristo, o sacrifício foi do Filho de Deus. Em Levítico, os sacrifícios eram contínuos, mas em Hebreus, em Cristo, os sacrifícios não são mais necessários. E, por fim, a expiação dos pecados acontece uma vez por ano, mas Cristo fez a propiciação eterna. Então, observamos que o sacrifício de Cristo foi melhor, superior e o mais importante, completo e irrepetível. Vamos lá. Isso aqui é importante. A obra perfeita da natureza divina para a natureza humana. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa única de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve dignidade para ser cultuada e incapacidade para pecar. Isso aqui é simplesmente extraordinário. Então, a natureza humana para a natureza divina nos levou a entendermos que a obra que Cristo realizou na cruz foi perfeita. Dando a ele a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte, e a capacidade de ser o nosso sacrifício substitutivo. A expiação, ela está ligada com a morte de Jesus Cristo. A expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Vamos lá. Vamos entender os aspectos teológicos da expiação, da morte de Jesus Cristo. O amor e a justiça de Deus são a causa. Entenda isso aqui, ó. A causa é o amor e a justiça de Deus. Alguém pode me ler esses dois textos? Um é conhecidíssimo, João 3,16, e o outro é Romanos 3,25. Vamos lá. João 3,16, quem tem de memória pode ler à vontade. Se não tem, vai lá nas Escrituras. E um outro irmão ou irmã, abra comigo em Romanos 3,25. João 3,16. Quem encontrou, por gentileza? E pode ler para Porque nós. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, minha irmã. Aí temos a base do amor de Deus. Romanos 3:25. Quem encontrou, por favor, pode proceder à leitura em Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Interessante. Então, a causa da expiação da morte de Jesus Cristo é baseada nesses dois aspectos: amor e a justiça de Deus. A justiça de Deus, resumindo o que está lá em Ezequiel 18:30, diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, era necessário que nós viéssemos a ter sobre nós a execução desta justiça, mas Cristo vindo, foi transferida todo o cumprimento desta justiça que seria sobre cada um de nós, e ela foi o que? Imputada ou transferida para a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa é a necessidade. A expiação não era absolutamente necessária. Observe isso aqui. Mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Ou seja, alguém morrer como nosso substituto. Natureza. Olha que Pastor, interessante. só um minutinho. Sim. Eu não entendi essa necessidade. A expiação não era absolutamente necessária. Não era, observe aqui a questão, pastor Elias, não era absolutamente necessária. Se eu estou dizendo não era, estou colocando num plano do passado, do pretérito perfeito. Concorda comigo? Sim, sim. Mas, olha só, olha o mais. O que isso quer dizer? Houve uma alternativa. Como consequência, tanto que eu coloquei aqui entre aspas, da decisão divina de salvar alguns seres humanos. Por quê? Houve uma decisão, vamos salvar, porque todos estavam destinados ao quê? Ao inferno. Concorda comigo, pastor Elias? Todos. Sim, sim. Todos pecaram, é o que nos ensina Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entretanto, houve uma decisão divina de salvar alguns seres humanos. Aí, em base a essa decisão, a expiação passa a ser absolutamente necessária. Traduzindo, expiação, alguém teria que vir para nos substituir nesta morte, que é chamada de morte vicária ou morte substitutiva. Compreende, meu irmão? Porque no plano da eternidade ela não era necessária, mas a partir do momento que Deus decidiu, vamos salvar, vamos dar oportunidade de salvação, então se abriu a necessidade de um mediador ou de um substituto. Compreendido, querido pastor? Amém. Vamos lá. Natureza. Qualquer dúvida, por favor, me interrompam. Vocês têm toda a liberdade de me interromperem sem nenhum medo, sem nenhuma dificuldade, por gentileza. Jesus obedeceu ao Pai, em nosso lugar, é o que eu acabei de falar agora, a morte substitutiva ou vicária, e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui são as consequências da morte de Jesus. Está na apostila, boa parte disso, mas vamos resumir isso aqui para ficar melhor entendido. Primeiro, a obediência de Cristo por nós. Isso é chamado nos meios teológicos de obediência ativa, ou seja, uma obediência formal, uma obediência em plena vida. Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua obediência fossem contados em nosso favor. Vamos ser sinceros, é a minha pergunta. Conseguimos obedecer plena e perfeitamente aos mandamentos de Deus? Sim ou não? Conseguimos? Jamais.
nos lutamos, nos esforçamos, não é verdade? Santificamos, separamos a nossa vida, mas as nossas limitações humanas são tão grandes, o pecado, como diz a carta aos Hebreus, nos assedia de tão perto a cada um de nós, então isso se tornaria impossível. Então, só aí nós não teríamos nenhuma capacidade de auto-salvar-nos. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 9? Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Isso aqui é muito profundo e lindo. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que coisa linda, irmãos! Se dependêssemos da nossa própria justiça para a nossa salvação, tchau, acabou-se. Sem chance. No way, como dizem os americanos e os ingleses. Mas aqui diz, e ser achado nele, ou seja, em Cristo, justiça própria. Não, e ser achado nele não tendo justiça própria, que vem da lei. A justiça própria vem da lei, mas aqui diz Paulo, mas aqui vem pela fé em Cristo, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Romanos 5,19. Vamos em Romanos 5,19 também? Romanos, capítulo 5, versículo 19. Isso é lindo, essa declaração de Romanos 5,19. Eu sou um amante particular desse texto bíblico. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém, pastor. Muito obrigado. Interessante, né? Aqui temos um princípio espiritual que advém, ou que procede do mundo físico. Que princípio é esse? É o princípio da causa e do efeito. É um princípio da física, não é verdade, irmãos? O princípio da causa e do efeito. E esse mesmo princípio é aplicado no mundo espiritual, ou seja, a desobediência de Adão e Eva acarretou a desobediência de toda a raça humana. Mas a obediência de Jesus Cristo nos leva ao quê? A entender que é possível em Cristo, não em nós, obedecermos a Deus. Mas lá atrás, no momento da expiação de Cristo, da morte de Cristo, era necessária essa chamada obediência ativa, a obediência perfeita e a obediência completa. Os sofrimentos de Cristo por nós, consequências da expiação, obediência passiva. Olha só isso aqui. Além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida em nosso favor, Cristo também tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Então, a ele foi colocado o quê? Toda a nossa carga de culpa, toda a nossa carga de pecado, tudo que era de maligno em nós foi transferido para o Senhor Jesus Cristo, para que ele fosse definitivamente o nosso substituto, sem questionar, sem perguntar, porque isso é chamado o quê? Obediência passiva. Ele se submeteu para receber toda a carga de nossos pecados. Diz a Escritura, ele se fez pecado para nos dar o privilégio da salvação. Vamos resumir a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. Foi um sofrimento por toda a vida. Sofreu isso numa forma intensa na cruz. Ali ele conheceu a dor física da morte, a dor de carregar o pecado e, por fim, o abandono. E o pior, a dor de suportar a ira de Deus, quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É ali a primeira vez, e provavelmente a única, que vemos na Escritura o Pai Celestial não responder a seu filho, ao contrário, virou o seu rosto olhando para o filho, porque sobre o filho repousava toda a nossa carga de iniquidade, toda a nossa carga de pecado.
Efeitos da obra de Cristo. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, como é que fica a situação do homem? E como essa situação está relacionado com os aspectos da obra? Estávamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Observe isso. Então, Cristo precisou sacrificar-se. Merecíamos morrer como castigo pelo pecado. Então, ele precisou se colocar como nosso mediador. Isso chama-se propiciação. Merecíamos receber a ira de Deus contra o pecado. Então, tínhamos a necessidade de reconciliação. E estávamos separados de Deus pelos nossos pecados. Olha só. Daí a necessidade da redenção. E coisa tremenda. Então, tudo que Cristo fez na cruz teve um efeito. E eu e você hoje, para a glória de Deus, estamos vivendo este efeito. Vamos entender isso aqui: sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. Hebreus 9:26, Cristo morreu como sacrifício por nós. 1 de João 4:10, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. 2 de Coríntios 5:18 e 19, Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. E Hebreus 12:15, Cristo pagou o preço pela libertação do pecado. Vamos fazer algumas reflexões teológicas sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai. Nós temos esses 3 textos de 2 de Coríntios 5:21, Isaías 53:10, Romanos 5:8. Vou fazer aqui uma rápida pausa e fazer a seguinte pergunta. Olhando nas Escrituras, houve ou não acordo entre o Pai Celestial e Jesus Cristo quanto à sua morte? Ou esta morte foi obrigatoriamente imposta pelo Pai, ou o Pai e o Filho entraram em comum acordo com respeito a esta morte realizada na cruz do Calvário? O que vocês podem opinar? Baseado na Escritura, claro, você vai opinar na Escritura. Vamos lá. Jesus foi coagido pelo Pai para morrer na cruz, ou houve um acordo entre ambos, a ponto do próprio Cristo decidir por si próprio: não, eu vou lá e vou me sacrificar? Vamos lá. Ninguém abre o áudio para opinar à luz da Bíblia. Eu acho que houve acordo. Acha que houve acordo. Quem Não mais? tenho certeza, mas eu acho que houve também, acordo. pastor. Eu creio que teve acordo, até quando quando Pedro fala com Jesus, ele fala: para isso eu vim, né? Eu creio que ele veio 100% correto. Yeah. Se nós olharmos rapidamente, que eu já mencionei isso no capítulo 2 aos Filipenses, obviamente houve um acordo prévio e houve uma entrega, acima de tudo, voluntária. Não foi algo coagível, ou seja, o Pai não impôs: não, você tem que descer para morrer. Não, não, não. Ele se entregou. Alô, irmãos? Jesus se entregou. Evaldo quer falar algo? Fala, Evaldo. Não. Que Evaldo sacudiu a caneta, então deu a entender que Evaldo ia participar. Todos entenderam, irmãos? A morte de Cristo, além de ter sido um acordo, porque lemos isso muito claro em Romanos, houve uma entrega. Ele, por amor a nós, se decidiu por entregar-se. Está claro isso? Não pode ficar dúvidas. Vamos voltar de novo para continuarmos. Sim. Pastor, um minuto. Sim. A existência de Jesus antes do nascimento dele era apenas em espírito, certo? Vamos partir do princípio de que a Escritura nos diz, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Quando João fala Deus com letra maiúscula, João aqui não está se referindo ao Pai unicamente. Está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é importante, gente. Se você quiser anotar, isso é importante. De acordo com o contexto que você vai ler do texto em si,
a palavra Deus, Deus, no Novo Testamento, pode estar sendo aplicada unicamente à pessoa do Pai ou ligada às 3 pessoas da Trindade. Neste caso, está ligada às 3 pessoas da Trindade. Então, respondendo ao nosso irmão Caetano, sim, originalmente Jesus foi sempre Espírito, mas no milagre da encarnação ele decide assumir a forma humana, e ele mantém essa forma humana até o presente momento, e continuará, porque ele não decidiu e não mudará, porque por amor a nós, ele assumiu a forma humana, hoje glorificada, hoje absolutamente perfeita e não mais sujeita às prerrogativas de limitações que o Pai houvera anteriormente, né, pelo seu trabalho aqui na terra, pelo sacrifício na cruz, ele tinha em si. Está entendido essa parte? Isso aqui é importante, tem que ficar isso bem claro para não haver nenhum tipo de dificuldade. Vamos então continuar. Porque nós hoje estamos falando, né, do resuminho da matéria e entrando na morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos seguindo, né, ao que nós postamos, né, no grupo, e vamos fazer sempre assim para que a aula fique bem focada num ponto e bem mais produtiva, e quero demais que você participe, perguntando, tirando a sua dúvida, para que a coisa não fique num monólogo, só minha pessoa, mas que vocês também possam participar com todo o gás, com toda a polenta. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui algumas reflexões, né, sobre a morte de Cristo. Houve acordo? Aprendemos pela Escritura Sagrada que sim, mas o castigo foi infligido por Deus Pai. Então, foi Deus Pai que infligiu este castigo. Vamos ver lá em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Como isso aqui é interessante, gente. 2ª Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Houve acordo? Sim. Houve a entrega voluntária do Senhor Jesus? Sim. Mas o castigo foi infligido pelo Pai. 2 de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que interessante. Essa é a justiça de Deus, ou seja, a justiça do Pai foi aplicada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 10. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Conhecidíssimo esse texto. Quem pode ler para mim, por favor? Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que lindo esse texto, gente. Todavia ao Senhor, ao Pai Celestial, agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, ou seja, verão seus resultados, prolongará os seus dias, ou seja, está falando da sua eternidade. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então, isso está claro. Segundo, não foi um sofrimento eterno, olha só, Pastor, mas foi um pagamento integral. Sim, pastor Elias? só uma pergunta, esse agradou moê-lo é literal a palavra ou tem alguma tradução aí? Porque dá uma impressão que Deus se agradava em fazer isso com Jesus. Esse agradou, ele está na tradução correta no português? Está corretíssimo, está corretíssimo. No hebraico quer dizer houve desejo. Essa é a palavra mais correta no texto hebraico. Houve o desejo e acordo em moer Jesus. Não dá a ideia que o Pai Celestial fosse um sadomasoquista. Ver o sofrimento assim no mais, né? Porque nenhum pai gosta de ver o seu filho sofrendo, concorda? O irmão é pai, eu também sou pai. Sim, A sim. grande maioria aqui de nós, irmãos, aqui somos pais e mães. Então, não Então, mas temos o esse, prazer. mas esse agradou moê-lo era na satisfação em Deus estar redimindo a humanidade? Exatissimamente, exatissimamente. Porque Esse senão dá a impressão de agrado sadomasoquismo mesmo, né? no plano humano poderíamos interpretar, mas era a única saída
para a salvação da raça humana, compreende? Foi Uhum, encontrada uhum. uma saída, e essa saída era matar o pecado em um corpo humano. Mas este corpo humano teria que ser de alguém perfeito, de obediência perfeita, tudo perfeito. Não poderia ser eu, não poderia ser o irmão, não poderia ser nenhum ser humano vivo na face da terra. Então, a única pessoa que conseguiu satisfazer plenamente, isso que é o mais lindo que eu vejo, os requisitos da justiça divina, ainda que soa como sadomasoquista, foi o próprio Filho de Deus. Então, ao Pai agradou, não tem outra saída, porque a morte de um vai significar a redenção de muitos. Isso, Sim. claro, trouxe alegria, trouxe satisfação. Mas entenda bem, irmão, nós, claro, somos limitados, somos seres humanos, e como limitados e seres humanos, nunca teremos prazer no sacrifício, no sofrimento de nossos filhos. Mas é o que estou falando aqui agora nesse segundo ponto, né? Mas o pai já sabia, não, isso aí não vai ser eterno, vai ser um pagamento que integral e temporário. Temporário no sentido do sacrifício, né, do sofrimento aqui na terra. Mas o pagamento seria o quê? Completo. Vamos lá, Isaías 53:11, eu vou me ler. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Vamos em Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha que interessante que diz aqui, Romanos capítulo 8, porque é verdade, pastor Elias, que na maioria das vezes nós pensamos em termos humanos e temos uma natural dificuldade em pensar, né, em termos teológicos, em termos bíblicos, totalmente bem abordado da sua pessoa. Parece um negócio estranho, masoquista, mas não. Foi tudo bem planejado da parte do Pai. Romanos 8:1, alguém pode ler para mim, por favor? Pastor, Romanos 8:1, já vamos entrar no nosso intervalinho daqui a pouco. Romanos 8:1. pastor, Por favor, diga. eu posso voltar ali em Isaías e ler a minha tradução aqui? Volte, por favor, Isaías 53, repito, o texto, versículo de número O 10, 10, correto? o 10 e o 11, posso ler? 10 e 11. Nessa tradução que eu tenho aqui, ele fala assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. É uma paráfrase. Que tradução a senhora está usando, pastora? Me dá a impressão que é a nova linguagem da tradução de hoje. Me dá a impressão, mas eu não posso afirmar. Que a NLTH ela é muito parecida. É NVT. A nova versão... Ai, me escapou a letra T. Transformadora. Transformadora, obrigado. Nova versão transformadora. Ela é uma paráfrase, ela não é uma tradução. É importante deixar isso claro, né? É uma das boas paráfrases. Eu não recomendo, a nível de estudo bíblico, usarmos paráfrases, mas só tem hoje, eu recomendaria 2 paráfrases. Que são paráfrases? São Bíblias que não atendem os processos formais de tradução baseado no hebraico, aramaico e grego. Mas, repito, se você quiser anotar, eu só recomendo 2 paráfrases, a NLTH e a NVT. Recentemente eu recebi um exemplar da NVT e ela é muitíssimo parecida com a NLTH, muito parecida. Tá? As demais paráfrases têm que ser observadas com muita reserva, porque há uma tendência de distorção. O senhor está recomendando a NVT? A NLTH,
NLTH e NVT, mas entenda-me bem, como paráfrase, não como tradução. Por quê? Tá. A paráfrase ela é interessante ser conhecida para fazermos comparações, nada Isso, mais. mas não sei se o senhor me entendeu. Eu uso a minha Bíblia normal e tenho essa, e eu estou lendo por causa da pergunta do pastor Elias. Exato. Eu particularmente entendi muito bem dessa forma que você leu. Me soou Exatamente, melhor. porque aqui ele ficou muito claro quando fala assim, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Sim, né? sim. Não como uma tradução, claro, eu sei, mas aqui como uma, né? Diferente, fica mais claro. Eu só quis ler por causa disso. Eu entendo. Não, excelente, excelente. Essa é a razão que recomendo a NVT e a NLTH, porque as paráfrases, na sua maioria das vezes, têm uma tendência mais que natural de distorção de alguns termos teológicos nos originais do hebraico, aramaico e grego, que não é neste caso. Neste caso, felizmente, não vemos, não detectamos distorções, ainda que nas traduções formais e originais causa-nos um pouquinho de impacto por causa das figuras de linguagem, que nós vamos estudar isso numa matéria que vai abalar bastante aqui a nossa mentalidade, que é a matéria de hermenêutica e de exegese, como, por exemplo, parece uma contradição, que Gênesis fala que Deus se arrependeu, mas em Números diz que Deus não é homem para que minta e filho de homem para que se arrependa. Então temos que identificar por que Gênesis usa Deus se arrependeu. Tá? Aí nós vamos entender que é uma figura de retórica, ou uma figura de linguagem. Né? E as traduções originais ou formais tendem muito a terem as figuras de retórica, que causa, obviamente, dificuldade em qualquer idioma, e um pouquinho mais na língua portuguesa, por ser um idioma de ramo latino. E todas as traduções da Bíblia do ramo latino, elas tem uma tendência em causar um pouquinho mais de dificuldade quando entramos em textos que trazem essas figuras de retóricas. Aí, neste caso, a paráfrase desenvolve um importante papel, desde que seja uma paráfrase bem equilibrada, compreendem? Bem dosada. Eu não recomendo qualquer paráfrase, tá? Agora, a NLTH e a NVT, sim. Outras paráfrases, confesso, não me arrisco correr o problema de recomendar, porque pode dar um grave problema. Mais 2 minutinhos e nós vamos já passar para o intervalo. O significado do sangue de Cristo. Vamos lá, gente, antes de nós lermos qualquer versículo aí, qual o entendimento bíblico que os irmãos têm com respeito ao significado do sangue de Cristo? Porque foi o resultado da morte, né? Morreu Cristo, ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Mas vamos lá, no sentido bíblico e teológico. Como você resumiria em poucas palavras? Poucas palavras, não se preocupe em errar, que estamos aqui para juntos aprendermos. Qual seria, no seu ponto de vista, olhando na Bíblia, o significado do sangue de Cristo? Qualquer um de vocês pode falar. Purificação dos nossos pecados. Purificação de nossos pecados. O que mais? Além de porque purificar fala de limpar, mas também o sangue de Cristo faria algo, um pouquinho mais do que isso. Vida. Como? Vida. Vida. Vamos melhorar um pouco, pastor. Tá correto. O irmão Caetano, purificação de nossos pecados. Mas alguém aí está esquecendo de uma palavrinha que faz muita diferença quando ela é colocada. O sangue representa a vida. O sangue representa a vida. Perfeito, é o que o pastor Elias acabou de falar. Mas tem tem uma palavrinha que ela é chave. Se você olhar lá para trás, nos sacrifícios do Antigo Testamento, você vai entender. Por que era derramado o sangue do... Como? Libação? Está ligado, mas tem algo um pouco mais forte. Foi o que Jesus veio também fazer por nós. Expiação, redenção.
Redenção, perfeito, redenção, que está na palavra remissão de nossos pecados, isso, porque éramos filhos da desobediência, então éramos escravos de Satanás, e o sangue veio para nos dar o quê? Remissão, redenção, mudou a nossa posição, nos tirou da posição de filhos da ira para filhos da obediência. Então, o sangue de Jesus tem esse objetivo, essa finalidade, purificar e redimir-nos, ou dar a remissão de nossos pecados. Para fechar, estranho, e eu vou falar isso um pouquinho depois, né? Existem teorias na história da teologia sobre a expiação, como a teoria do resgate pago por Satanás, estranhíssimo. Orígenes, que viveu entre 185 e 254 depois de Cristo, falou sobre isso. Muito estranho, mas algumas religiões admitem esta teoria. Vamos falar sobre a teologia da influência moral de Pedro Abelardo, interessante ver. E a teologia do exemplo por Falso Soquino, a teologia governamental por Hugo Grotius. E vamos entrar na parte da ressurreição, que é a razão da nossa salvação. Porque se Cristo morresse, mas não ressuscitasse, a nossa salvação não teria um efeito prático. Alguém vai dizer, pastor, nós estamos voltando a estudar soteriologia? Queiramos ou não, quando estudamos cristologia, somos obrigados a falar sobre a nossa tão grande salvação. Meus irmãos, são 9h10. Vamos para 7 minutinhos, né, de intervalo. Não sai da conexão. Apague o seu vídeo, coloque ele no mudo. Em 7 minutinhos, às 9h17, estamos aqui de volta. Vamos lá. Seu cafezinho não pode faltar, tá? O esticar as pernas está um pouco. Deus abençoe.
Josevaldo, bom te ver, Josevaldo. Paz, pastor, eu consegui chegar. Que bom, graças a Deus, né? Tudo se resolve. Mas na É que tua tinha uns amigos que eficiência, eles estavam de passagem aqui na Flórida e iam pro Texas, aí não tinha como não recebê-los. não, claro, com certeza, tem que dar devida atenção, mas eu agradeço o esforço, parabéns. Eu não conseguiria fazer isso como tu fizeste, com tanta eficácia. Parabéns. Obrigado. Gente, acabou o nosso tempinho. Vamos lá então? Que eu não posso passar de 10 para as 10. Eu quero ser bem pontual no horário, como muito, porque o nosso horário de finalização tem que ser 9h45. Estouramos como muito 10 para as 10. Aguardo então os irmãos já regressando. E como os exercícios agora, né, seguindo as sugestões que estamos à risca, deixa eu perguntar, eu creio que até o momento só a pastora Kátia está confirmado fazer a prova de geografia. Teria mais alguém que gostaria de fazer hoje ou prefere de novo uma nova data, que eu posso sem nenhum problema estender mais uma nova data? Irmão Caetano, precisa de uma nova data ou hoje? Hoje, perfeito. Perfeito. Então, pastora Kátia e nosso irmão Caetano. Mais alguém vai fazer hoje a segunda prova de geografia? Não? Perfeito, não há problema. Se você que sabe que tirou uma nota baixa e quer levantar, então eu vou trabalhar com uma segunda data. E eu vou já
Nos próximos dias, no máximo até segunda, eu já vou postar no grupo qual vai ser a segunda data. Vai ser mais ou menos de 3 a 4 semanas à frente. Eu não quero me delongar para não complicar o lado dos irmãos, tá bom? Então, pastora Kátia e nosso irmão Caetano estarão fazendo no que terminar aqui. Claro, despedimos, né? Só vocês que ficarão, então, na conexão para nós fazermos a prova. Se tiver algum aluno, por favor, se manifeste. Algum aluno a mais que queira fazer. Se do contrário, então, eu vou incluir a segunda leva na outra nova data que eu vou estabelecer, que vai ser de 3 a 4 semanas como máximo. Vamos, então, dar continuidade? Perfeito. Perfeito. Vamos, então, voltar aqui. Bom, nós vamos corrigir daqui a pouquinho também a primeira parte dos exercícios, que é o bloco 1. Eu quero expor isso aqui para vocês. Ó. Lá no passado, houve teorias estranhas sobre a expiação, sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Teorias bastante fora de lugar. Como, por exemplo, a teoria do resgate pago a Satanás. Quem levantou essa teoria? Foi um filósofo, né, da história da igreja chamada Orígenes, que o resgate de que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Não tem cabimento essa teoria porque não tem alicerce, não tem respaldo bíblico. Depois teve uma outra teoria chamada teoria da influência moral, por Pedro Abelardo, um outro filósofo do século X depois de Cristo. Pedro Abelardo sustentava que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente um modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte com o sofrimento deles. Também não tem apoio bíblico a teoria da influência moral. Temos a teoria do exemplo, né, ensinado pelos socinianos, seguidores de Fausto Socino, entre 1539 e 1604. Fausto Socino dizia que a morte de Cristo nos provê de um exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança leve a uma obediência imperfeita, que não é o caso. Cristo foi o único que apresentou a obediência completamente perfeita aos olhos do Pai Celestial. Vamos lá. Deu outra teoria chamada governamental, ensinada por Hugo Grotius, que viveu entre 1583 e 1645. Ele dizia que a demonstração divina do fato de que as leis de Deus foram infringidas e isso exigia reparação. Mas o homem, na sua justiça, jamais conseguiria essa reparação. Só Cristo, através da sua morte, que sim, trouxe não a reparação, mas a reconciliação. Vamos falar da ressurreição de Jesus, tá? Temos aí várias evidências no Novo Testamento. Vamos ler daqui a pouquinho a menor delas, que está lá em Marcos 16, 1, 8. Mas deixa aqui eu perguntar. O que vocês entendem da palavra ressurreição? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. 2 ou 3 de vocês. O que vocês entendem por ressurreição? Em poucas palavras. Ressuscitar da morte. Reviver da morte. Reviver da morte. Alguém mais? Como você definiria ressurreição? Em poucas palavras, dentro do seu entendimento. Ou queira agregar uma visão bíblica. Reviver da morte. Vamos lá. Ficou interessante essa abordagem do irmão Caetano. Eu vou explicar depois por quê. Ficou bem interessante. Quem mais gostaria de abordar? O que você entende por ressurreição? Voltar à vida. Voltar à vida. Irmão Caetano falou reviver da morte. Mas vamos parar para pensar. Reviver do que está morto é um tanto estranho, não que ele tenha abordado erroneamente, a abordagem ficou um pouco fora de foco. Interessante, reviver, voltar a reviver. Alguém mais?
que você define, em poucas palavras, Pastor, ressurreição? me surgiu aqui agora na mente, seria reencarnar novamente? Porque, na verdade, o Espírito... Não, eu digo porque o Espírito de Jesus, ele entregou ao Pai, não é isso? Porque, Sim. então, para Mas ele... usar olhando por essa linha de pensamento, entenda-me bem, realmente não está incorreta, mas não convém sustentá-la por causa das semelhanças com o espiritismo kardecista, compreende? Mas eu acho Hum, que nós, como igreja, também temos perdido muito essa questão de abrir mão de alguns termos, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre reencarnar na igreja, dá essa impressão de espiritismo. Mas a verdade é que Cristo... e é verdade. Agora, nós temos que seguir as bases bíblicas. Por exemplo, a expressão encarnação, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Evangelho de João 14. No grego diz, e o verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, a expressão encarnar, ela é mais teológica, ela é mais bíblica. Por isso é importante evitar semelhanças para não dar o quê? Confusões, a menos que... tá. Encarnar é uma coisa, e reencarnar seria... Entendi. Ok. O encarnar seria usual para nós, mas o reencarnar já dá essa impressão de espiritismo. Não, é como voltar a um novo corpo, ter uma vida, digamos, um exemplo, com todo respeito, pastor Jurandir morreu. Digamos que ele é um espírita, digamos que ele seja um espírita. E ele vai acreditar que ele vai voltar com o espírito dele num corpo de um tatu, ou de uma árvore. E isso é em reencarnação. Eu conheço pessoas que abraçam árvore e dizem, essa aqui é a minha mãe. Mas como pode ser sua mãe? Não, ela morreu e voltou para uma árvore. O que é isso? Está ali um pato, aquilo ali é meu pai. Eu conheço pessoas assim, é coisa absurda. Você pensa que as pessoas são débeis mentais, mas é a convicção que elas têm, que podem ter várias vidas em corpos diferentes. Mas graças a Deus, isso não é o nosso caso. E nem o caso do Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, quando Jesus morreu, ele foi colocado no sepulcro, o corpo dele, sim? Perfeito. No caso, na ressurreição, qual o termo que a gente iria usar? Seria ressurreto ou reencarnado? Ressurreto, porque ele voltou à vida no mesmo corpo. Agora, observe, o mesmo corpo, só que glorificado. Ou seja, quando eu falo mesmo corpo, não no teor, mas na aparência, entre aspas. Pastor, mas é muito difícil para o nosso entendimento, né? Porque a Bíblia diz que ele comeu com os discípulos, né? Encaixar no nosso entendimento. Então, aí é humanamente impossível. Tem uma prova que Jesus ressuscitou em corpo físico, humano, mas ele não foi reconhecido. Maria Madalena. Lembra-se disso? Maria Madalena, quando está lá na entrada do sepulcro, ela pensa que o camarada é o coveiro. Ei, aonde está meu Senhor? Me diga onde ele está, que eu levo comigo. Ela só identificou Jesus por quê? Porque ele disse Maria. Jesus usou um tom de voz, um tom pronunciando Maria. Senhor, não me toca. Olha interessante, pastor. Não me toca, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai lá e avisa os seus irmãos. E eu estou aqui, ressuscitei. Ou seja, Jesus ressuscita em um corpo mais ou menos parecido ao que ele tinha humanamente, com a diferença que agora é um corpo glorificado, não mais sujeito à morte. Um corpo de muito poder e de muita luz, a ponto de que Maria Madalena não pôde reconhecê-lo. Então, a expressão correta é ressurreição. Reencarnação já cria situações um tanto complicadas que podem gerar comprometimentos. Vamos, então, à questão da ressurreição. Vamos em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, nós temos aqui vários textos, eles são muito longos, mas como os irmãos já sabem, nós temos que ser muito cautelosos no uso do tempo. Marcos, capítulo 16, eu mesmo vou fazer a leitura, do verso 1 ao verso 8. Praticamente é o último capítulo
do segundo evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois de nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assustei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar aonde o puseram. Versículo 7. Ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Essa é uma narrativa bem objetiva e curtinha da ressurreição de Jesus. Então, nós temos aqui várias evidências. Os 4 evangelhos, né, apresentam essas evidências. Vamos entender o significado doutrinário da ressurreição. Primeiro, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Primeira carta de Pedro, Efésios, Colossenses, Filipenses, Romanos deixam assim bem claro para nós. Segundo, a ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Meu Deus, ou seja, que nossos pecados foram já atrás perdoados em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. E justificados, pois, estamos em Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos perfeitos. Isso é maravilhoso, porque hoje não temos a perfeição nos nossos corpos. Vamos ler para cada um desses itens pelo menos 2 versículos, né? Que são vários, né? O tempo não nos permite, mas vamos lançar luz pelas Escrituras. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, e Filipenses 3:10, por gentileza. É necessário fazermos, né, leitura de bastantes textos para ficar bem claro esses pontos, né, que não podem ser tão somente explanados pelas nossas palavras, mas, acima de tudo, apoiados e respaldados pela Sagrada Escritura. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrar pode ler para nós, por favor, em voz alta. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Obrigado, Josevaldo. Perceba o que diz aqui esse texto que Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha que tremenda regeneração, para uma viva esperança. Qual a base da nossa regeneração? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se Cristo não ressuscitasse, a capacidade de sermos feitos nova criatura não aconteceria. Observe que é um conjunto: morte, ressurreição e ascensão, mas os dois que pesam mais para a nossa salvação, para a nossa expiação, é a morte e ressurreição. Alguém está me entendendo, gente? De nada valeria Jesus morrer se ele não ressuscitasse, porque é um conjunto, é um complementando o outro. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quem pode ler, por favor, Filipenses 3:10? Para conhecer e o poder para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que tremendo, obrigado, pastora. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, a morte de Cristo
assegura-nos o quê? A regeneração, o novo nascimento. A ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Romanos 4:25 e Efésios 2:6. Por favor, quem pode ler para nós? Romanos 4:25 e Efésios 2:6. Romanos 4:25. Quem pode para nós ler em voz alta? O qual foi entregue por causa por das causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Uau, isso é impactante. A minha tradução, que é a edição contemporânea da Bíblia Thompson, diz: ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Meu Deus, se Jesus não houvesse ressuscitado, nem regenerados e muito menos justificados. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, desculpe, repita, ficou tão bonito da sua voz esse texto. Meu Deus, vamos lá. Repete, porque esse é um texto maravilhoso. Efésios 2:6, repita por gentileza. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, meu pastor. Gente, percebendo que acabamos de ler, o que acabou de ser lido, e nos ressuscitou com ele. Então, na visão de Deus, a ressurreição de Cristo não foi apenas dele, Jesus Cristo, mas ela envolveu o quê? A minha e a sua. Mas como é isso? Que negócio é esse? Jesus já por fé estava visualizando o quê? Que um dia eu e você desceríamos as águas batismais, que representam exatamente isto. Sim? Alguém interrompeu? Não, pensei que alguém pediu a palavra. Então, vou repetir. E nos ressuscitou com ele, ou seja, no que Cristo ressuscita, nós estamos incluídos também, ó, fazendo-nos assentar nas regiões. Isso aqui é difícil para entrar na nossa mente, não tem como captar isso da nossa mente humana natural, porque na visão celestial, na visão divina, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ou seja, sairíamos um dia da posição de filhos da desobediência para sermos filhos de Deus. Para tal, teríamos que ser o quê? Justificados. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos perfeitos. 1 de Coríntios 6:14 e Evangelho de João 20:27. Primeiro vamos à primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Depois um outro irmão, se puder nos ajudar com Evangelho de João, capítulo 20, verso 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Quem pode ler para nós? Tanto Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Amém. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, olha só, estão prestando atenção? Deus, aqui está a palavra Deus, mas está se referindo a quem? Ao Pai. Observa bem, ó. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ou seja, ora, o Pai que ressuscitou a quem? O Senhor. O Senhor quem? Jesus. Também nos ressuscitará pelo seu poder. Aqui Paulo está se referindo aos mortos em Cristo. O capítulo 6 e o capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios fazem uma conexão doutrinária muito linda. Evangelho de João, capítulo 20, verso 27. Por favor. Evangelho de João, capítulo 20, verso 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus já estava com um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo perfeito. Agora, observe esse detalhe. Jesus, por amor a nós, ele decidiu manter as marcas do seu sacrifício. Que marcas são estas?
a marca da coroa de espinhos na sua testa, na sua cabeça, a marca nos cravos que perfuraram as suas mãos, perfuraram os seus pés, e a lança, lembra-se da lança do soldado romano que perfurou o lado na altura do coração do Senhor Jesus? Foi este lado, esta marca que Tomé teve que meter o dedão para acreditar que era definitivamente o Senhor Jesus ressuscitado. Aleluia! Vamos falar na próxima aula, porque nós vamos agora passar para a correção dos exercícios, vamos falar da ascensão, que Cristo subiu para um lugar. Vamos entrar nos detalhes, vamos falar dos ofícios de Cristo e os nomes e títulos de Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Tá bom, gente? Vamos então corrigir os exercícios, né? Porque temos que trabalhar direitinho, né? E eu creio que valerá a pena, né? Eu agradeço as sugestões que os irmãos estão passando para nós, né? Para melhorarmos e dinamizarmos as nossas aulas. Vamos lá, então, lá na parte dos exercícios, o bloco 1, que é dominado pela parte 1, assinale C para definir a alternativa certa e também com um X para afirmar a única alternativa correta. Lembrando que na próxima aula, né, conforme o que já postamos e já estamos colocando em prática, só corrigiremos o bloco 2, tá? Que tem 10 questões. E na aula seguinte, estaremos corrigindo a conclusão do bloco 2. Então, o bloco 2 a gente separa, tá? Lança uma correção na próxima aula, no dia 5 e no dia 12, fechando, porque é pequeno, né? A quantidade de exercícios para dar tempo para os queridos irmãos estudarem. Vamos lá, então. Bloco 1, 10 questõezinhas e também virando a página, mais 5 questões. Assinale C com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Número 1, a antropologia trata do homem criado à imagem de Deus e dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, qualidades perdidas por ocasião de sua queda. Número 1, certo ou errado? Errado. Certo? Certo. Por que errado? A antropologia não estuda o homem, mas não criado à imagem de Deus. Sim, antropologia bíblica. Aqui estamos nos referindo à antropologia bíblica, não à antropologia secular. Exato. Porque no momento que nós temos que interpretar que existem 2 tipos de antropologias, correto? Corretíssimo, né? Mas aqui estamos referindo à bíblica. Então, como estamos dando a referência à antropologia bíblica, é correto. Então, número 1, C. 2, os ebionistas foram uma seita que, interessada no monoteísmo, decidiram negar a divindade de Cristo. Porque os ebionistas acreditavam, né, que se Deus tivesse 2 naturezas, seriam 2 deuses. Então, como é que é essa colocação? Ela é certa ou errada? Certo. Certo. Certo, certíssimo. Certíssimo, certíssimo. 2 certo. Vamos ao número 3. Paulo de Samosata foi um teólogo e filósofo do passado que afirmava a ideia de que Jesus, sendo nascido igual a um homem, igual a todos, passou a ser o Cristo divino a partir da ocasião de seu batismo em águas. Claro, isso foi uma teoria herética que este homem chamado Paulo de Samosata colocou. Então você coloca isso como certo ou errado? Certo. Certo, porque foi uma teoria dele, mas à luz da Bíblia está completamente errado, concordam? À luz da Bíblia não tem nada a ver. Jesus Cristo sempre foi e sempre será, Deus e homem. Mas aqui foi a abordagem de Paulo de Samosata. Então, número 3, certo. Número 4, o Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, confirma que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, é da mesma essência do Pai Celestial. Certo ou errado? Certo. Certo. É importante dizer, isso aqui é importante, que o Pai não é o Filho. Alô? O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. Mas os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
compartilham da mesma essência, do mesmo teor, e por isso são um único Deus. Na mente humana, não encaixa, porque são três pessoas em um só. Três pessoas em um único Deus. Então, o número 4, certo. Número 5, Teodoro de Mopsuestia e Nestório acentuou a completa humanidade de Cristo, entendendo que a habitação do Logos, que é a palavra grega, Logos é palavra, nele era apenas uma habitação moral. Essa declaração é certa ou errada? Certo. Certíssima, né? Só você pesquisar, né, lá no Google sobre Teodoro de Mopsuestia, e ele fala sobre isto. E também está alguma coisa nos nossos slides. Número 6, o Conselho de Calcedônia, está lá no slide. Se você se lembra, lá no nosso slide, está lá. No ano de 381 a.C., condenou o conceito de que a natureza divina de Cristo foi absorvida pela humana. Certo ou errado? Certo. Errado. Errado? O Conselho de Calcedônia fala o contrário, que a natureza divina de Cristo se conformou, se adequou com a humana. Mas aqui está falando que ela foi absorvida, então está errado. É só dar uma olhadinha que está escrito lá no slide, que fala sobre exatamente o que se decidiu no Concílio de Calcedônia. Pastor, sim. Esse concílio não foi em ano 450? Não. Não. 380 e 450 foi o de Nicéia II. O de Nicéia II. Interessante que houve dois concílios de Nicéia. Um em 325 e outro em 450. Bem interessante essas datas, né? Temos que observá-la. Vamos lá. Então, número 6 errado. Número 7. Na teologia e na cristologia, o termo técnico que se dá à união da pessoa divina com a humana do Senhor Jesus Cristo, falamos isso hoje, é a chamada união hipostática ou união teândrica. Certo ou errado? Falamos disso hoje. Certo. Certíssimo, certíssimo. 8. O chamado adocionismo considerava Cristo quanto à sua natureza humana, isto é, o rema, como primogênito filho de Deus no sentido divino. Certo ou errado? Certo. Errado. Errado? O erro está em rema. O correto seria logos. A palavra eterna. Rema é a palavra ativa, a palavra que gera o milagre, que gera o sobrenatural. E a palavra logos é a palavra revelada, é o eterno verbo de Deus. Então, número 8, errado. Pedro Lombardo afirmava que Cristo era absolutamente tudo quanto a sua divindade. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, se você estudar sobre Pedro Lombardo, ele não acreditava na plena humanidade e na plena divindade de Cristo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, Pedro Lombardo afirmava que Cristo era absolutamente tudo quanto a sua divindade. Você estuda sobre ele e ele diz que não. Ele tinha dúvidas, que não era plenamente humano e nem plenamente divino. Então, número 9, errado. 10. A expressão latina gratia habitualis significava que a Cristo se lhe atribuiu uma dignidade especial, de modo que até se tornou objeto de culto. Correto ou errado essa declaração? Errada, nada a ver. Absolutamente nada a ver. Isso aqui apenas eu coloquei para que vocês entendam que os católicos têm um conceito da divindade de Cristo bem distorcido. E eles usam muito essa expressão no latim grata habitualis. Então, recapitulando, da 1 a 5 corretas. Confere. Da 1 a 5 corretas. 6 errada, 7 certa e 8, 9 e 10 erradas. Finalizando, na cristologia de Lutero encontramos um interessante aspecto, que seria, qual a letra? Qual a letra? Vamos lá, se alguém consegue acertar.
Parece um pouquinho difícil aqui, mas tem alguns detalhezinhos que devemos considerar e vamos eliminando o que está certo e o que está errado nas declarações. Nessa número 1, qual é a única correta? É a letra C. Que os atributos de onipotência, onisciência e onipresença foram comunicados à natureza humana de Cristo ao tempo de sua encarnação. Isso aqui é interessante. Então, a número 1 é a letra C. 2. O termo grego kenosis, de Filipenses 2:7. Falei alguma coisa na aula passada, falei alguma coisa. Talvez alguns de vocês vão se lembrar. Então, qual seria a letra correta? D. Letra D. De dado, Cristo se esvaziou de sua glória original, assumindo a forma de servo. Perfeito, 2D. Número 3, o chamado eutiquinianismo é uma teoria antiga, a qual ensina que... Vamos lá, número 3. Qual seria a correta? B. Número 3, vamos lá. Letra B. Houve a fusão das naturezas de Cristo, a divina com a humana. Então, a número 3, letra B. Número 4, Tomás de Aquino ensinou que... Qual a letra? Falamos alguma coisa agorinha há pouco, na aula de hoje. Se você ler com atenção as outras alternativas, por eliminação você vai descobrir. Nós falamos hoje. B. Número 4, letra? B. B, exatíssimo. A pessoa do Logos, Cristo, a palavra eterna, tornou-se composta no ato e sua encarnação, fazendo-se carne, ser humano. Finalizando, o nome Jesus Cristo origina-se respectivamente de um termo hebraico e outro grego. Muita atenção aqui, já falamos sobre isso em algumas aulas anteriores, que são, qual é a correta letra? Irmã Vanessa está feliz hoje. Eu não consigo. Qual a letra, meus queridos? A. Letra A. Falou a autoridade do pastor Jurandir. Pelo menos ele fez a mímica, né? Ele fez A. Yoshua Hamashia, Jesus Christos, Salvador ungido. Deixa eu dar uma rápida dica. Aqui é fácil, porque, olha só, mesmo que você não saiba as designações nos idiomas, mas somente pela tradução, ó. A letra A, Salvador ungido, seria, né? E é o eterno e santo Redentor, o grande Redentor, o dono da Assembleia dos Santos. Lembra-se que eu falei do significado lá atrás de algumas aulas sobre o nome de Jesus Cristo? Então, só se você tem dificuldade de entrar nos idiomas, é só entrar no significado literal. Salvador ungido. Terminamos por hoje a nossa aula. Perguntas, dúvidas, por favor, abordagens. Faça agora em 2, 3 minutos ou se calhe até a próxima aula. Número 3. Eu não peguei. Número 3, o chamado eutiquinianismo é uma teoria antiga, a qual ensina, letra B, houve a fusão das naturezas de Cristo, a divina, com a humana, correto? Obrigada. Perfeito. Mais alguma abordagem, dúvida, pergunta? Tudo certinho por enquanto? Maravilha. Meus irmãos, concluímos então. Os irmãos que forem ficar para a prova de geografia bíblica hoje, permaneçam depois que orarmos, né, nos despedindo. E eu já vou postar nos próximos dias, acredito que até segunda-feira, já vou postar a data, a nova data, para aqueles que não fizeram e terão um pouquinho mais de tempo para refazerem a sua prova de geografia bíblica. Dessa feita, nós então eliminamos essas pendências. Vamos pedir, pastor Maurício, faça-nos a bondade e a gentileza, aí abrindo o seu áudio, ele vai estar orando em agradecimento à aula de hoje. Obrigado a todos vocês, por gentileza, que estiveram conosco.
continuamos recebendo sugestões, né? Queremos melhorar mais e mais a qualidade das nossas aulas, de tal maneira que nós dependemos, né, que você também participe ou contribua. Você não é obrigado, mas se você tem sugestões a fazer, como irmão José Valdo, irmã Sarielice, cada um de vocês tem essa plena liberdade de fazê-lo. E nós estamos aqui para crescermos juntos e aprendermos juntos com a graça de nosso Deus. Tá bom, gente? Muito obrigado pela contribuição e vamos avançando e vencendo o nome de Jesus. Pastor Maurício, agradecendo-nos a aula de hoje. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós nesse dia de vida, e por podermos terminar, Senhor, esse dia na Tua presença, ao redor da Tua palavra, que nós pedimos, Senhor, é que ela venha trazer vida, Senhor, em nós, e que ela cresça, Senhor, em nossos corações, a ponto, Senhor, delas virem a ser transformadas em testemunhos. Queremos Te servir, e por isso, Senhor, pedimos que o Senhor mesmo nos prepare e nos capacite a cada momento. Aleluia. Obrigado pela vida do pastor Luiz, por tudo aquilo que o Senhor tem feito com ele, por ele e através dele. Rogamos pela sua saúde e pedimos, Deus, que o Senhor mesmo seja, Senhor, a dose mais forte que ele venha precisar, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Assim Pedimos queremos. que possamos ouvir esse testemunho, Senhor, em poucos dias, e que possamos nos alegrar e celebrar, Senhor, pela vida do nosso irmão. Permanece conosco, dá uma noite de paz, Senhor, a todos nós. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, nesse tempo de prova. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos então para a conclusão. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe, ótima noite de descanso. Quem for ficar para a prova de geografia bíblica não vai embora. Os demais estão despedidos na paz do Senhor e até a próxima quinta, dia 5, e estamos aí em qualquer edição extraordinária. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. Quem vai, vai. Quem fica, fica e deixa Deus usar. Maravilha, então ficou Evaldo. Não, tá. tô Evaldo não vai tentando ficar, sair aqui. perfeito. Então, Não. Evaldo sai. Sai de pastor. Sem problema, Deus abençoe. Tô tentando sair aqui, mas Então- tá complicado aqui. Não, mas com o Evaldo na mão tudo resolve. Que é isso? Ah, Então É. estará a pastora Kátia, Caetano e Orsino. Fala comigo, Orsino. ai, Jesus. Tá me ouvindo, Orsino? Acho que esse dormiu. Alô, Orsino? Não estou conseguindo ouvir o irmão Orsino. Fale comigo. Tá bem abafado o som, Orsino. Não estou conseguindo quase te ouvir. Tá ruim, né? Mas estou aqui. Ah, tá. Mas o som tá muitíssimo abafado. Eu não estou te ouvindo. Rapaz. Mas tá bom. Vamos então iniciar. Orsino, vou fazer o seguinte. No teu caso, pela questão da visão, eu vou te mandar... é a mesma. Igualzinho. Lembra? É igualzinho. Vou te mandar para o teu WhatsApp. Entendeu? E para os demais irmãos eu vou jogar aqui na tela. Gente, então já vou jogar aqui a prova na tela.